Bom dia, bem-vindos a mais uma Pegando-se as Escrituras. Hoje a gente vai fazer um corte aqui no meio dos capítulos de Levítico, porque tem muita repetição. Então a gente vai vamos ver, fazer os capítulos de 5 a 10, tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer isso, mas estamos nas mãos do Senhor, Ele que vai conduzir tudo. Vamos orar para iniciar. Pai, obrigada, Deus, porque você é aquele que nos orienta, você é aquele que nos conduz, você é aquele que nos ensina, você nos instrui e você também nos traz para os teus trilhos, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua condução, pelo teu ensino, pelo teu cuidado, pela tua paciência conosco, Deus. Ensina-nos, Deus, a ter um coração ensinável para ouvir, não ter, como o Tiago diz assim, ter aquela visão esquecida que a gente se olha no espelho, depois se vai e se esquece, mas que a gente possa manter a tua palavra viva no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender a tua vontade em meio a tanta simbologia. Vem, Espírito Santo, vem operar em nosso meio com muita liberdade hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados, amém. Vamos começar aqui lembrando onde a gente parou, né? Nós paramos em Levítico 4. A gente viu que era o capítulo acerca dos pecados que você não tinha consciência, aquele pecado sem intenção. Mas lembra que ficou muito claro, mesmo sem você ter intenção, se você transgrediu a lei, você pecou, né? Aí você diz, mas hoje não tem lei. Tem lei, sim. Tem lei, sim. A lei de Deus é a lei do certo e do errado. E o certo e o errado é aquele assim, por este caminho é a porta estreita, é o caminho que vai dar em mim. Por esse caminho é o errado, é a porta larga que não vai dar em mim, né? Hoje a gente vai chegar a falar de morte, se der tempo, vamos ver. Então, a gente viu no capítulo 4 que instruções para diferentes pecados de diferentes pessoas. A gente viu a instrução para o pecado do sacerdote ungido, e a gente viu que a medida era mais rigorosa do que a medida das outras pessoas. A gente viu que havia o pecado da comunidade, que era eh, entregue, né, simbolicamente, com aquela imposição de mãos pelos sacerdotes, ou seja, uma coletividade. A gente viu que havia o pecado individual de um líder. Então, Deus, ele tem medidas diferentes para a gente, ele tem medidas diferentes. Quanto mais você se compromete com Deus, mais ele espera santidade da sua parte. Aí, isso é bom, porque a nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. E Deus não quer que a gente seja assim, porque Ele é um Deus santo. Então, todo esse capítulo de Levítico, ele fala a respeito de como nós, sendo impuros, sendo pecadores, podemos chegar diante da presença de um Deus puro, de um Deus santo, de um Deus limpo. E aí, veja bem, a gente vai lendo e parece tudo o sacrifício do boi, do carneiro, né? Da ovelhinha, da pombinha. E a gente não faz mais nada disso hoje, não, mas a gente tem que ler nas entrelinhas o que é que significa tudo isso. Então, vamos caminhar junto, né, para a gente ver aí. A gente viu também que antes do sacrifício, a pessoa culpada deveria impor as mãos, né, e se inclinar sobre o animal que ia ser sacrificado. E aí isso significava, essa imposição de mãos significava uma confissão de pecados, isso fica para nós, né? Eu preciso confessar o pecado que eu quero que seja justificado. E havia uma remessa, né? Apontando para Jesus, para o sacrifício de Jesus. Então, eu estou impondo as minhas mãos ali e estou me inclinando ali, porque eu estou dependendo
daquele sacrifício. Então, eu estou concordando com aquela substituição da pessoa de Jesus Cristo, né? Com relação ao meu pecado. Enfim, a gente viu a respeito do sangue, né? Que o sangue do animal imolado, ele devia ser aspergido, no caso do sacerdote, ele era aspergido próximo ao véu que separava o lugar santo dos santos, e aquilo era para enfatizar que essa justificação, embora para nós seja grátis, ela tem um custo alto, um custo de sangue, um custo de vida de Jesus que foi imolado, né? Ele foi um holocausto, ele entregou a vida dele inteira por nós, por mim e por você. E agora vamos fazer, né, o nosso plano de hoje. A gente vai começar com Levíticos 5 a 7, que fala de oferta de transgressão. Aí você, ai, capítulos 5 a 7, sim. Sabe por quê? Porque tem muita repetição aqui. Deus deu instruções antes, que nós já fizemos nos capítulos 1 a 3, e agora é a respeito de Moisés fazendo aquilo ali acontecer, aquela orientação que Deus tinha dado. Então ele vai colocar mais detalhes aqui no comecinho, e mais tarde a gente vai ver, né, nos capítulos 8 a 10, que Moisés vai ungir Arão e seus filhos do jeito que a coisa tinha sido comandada, né, por Deus, orientada por Deus. Então, começando no Levítico 5:1, diz assim: se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Aí você fica assim, como assim, né? Deus gosta de disse-me disse? Não, ninguém está falando nada de disse-me disse. Está dizendo, eu vi, né? Ou eu soube, quando diz eu soube, é sobre uma fonte confiável. E por quê? Porque a gente tem que ser transparente. A ideia dessa orientação aqui é de transparência. Então, não basta apenas eu não mentir, porque mentir a gente sabe que é pecado, né? A gente sabe quem é o pai da mentira. Mas não basta apenas não mentir. Muitas vezes, omitir é pecado. Porque o que que eu estou querendo fazer? Ou eu estou me querendo me isentar, sem assumir responsabilidade sobre aquilo, né? Estamos falando de transgressão, de coisas erradas aqui. E você não pode ficar indiferente. Você precisa interferir, porque Deus nos chama para isso, para nós sermos agentes dele em algum lugar. Então, Deus exigia que aquele povo dele, separado, né, fosse instrumento para que a verdade fosse conhecida. Então, eles tinham que denunciar. Provérbios 29, versículos 24 e 25 diz assim: o cúmplice do ladrão odeia a si próprio, mesmo sob juramento, não ousa testemunhar. O temor aos homens gera ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro. Isso é Provérbios, fonte de sabedoria, como a gente se conduzir, eu e você. A gente precisa disso, né? O Senhor está dizendo assim: olha, se você conhece algo que está errado, de novo, a gente está falando de transgressões, não é sair falando da vida dos outros, né? Ah, fulano disse isso, falou aquilo e tal, não, isso aí é fofoca. Deus não está promovendo fofoca, não. Ele está falando a respeito de transgressões que ele quer que venham à luz para serem limpas. Esse é o propósito de Deus. Deus não quer que a gente faça fofoca. Se você não vai ajudar a resolver alguma coisa, né? Não vá saindo por aí fazendo a fofoca. Ah, eu vi isso, fulano fez aquilo. Tararara. Não, não convém, não convém. A ideia é trazer coisas à luz para que elas sejam resolvidas diante de Deus. E aí, esse princípio funciona hoje com o testemunho de Cristo, né? Nós não apenas declaramos, né, que nós somos de Cristo, nós cremos, né, não podemos mentir a respeito disso, mas a gente tem a obrigação de divulgar essa verdade, porque muita gente desconhece, muita gente não sabe, às vezes até pensa que sabe, mas não sabe. Nós somos muito privilegiados porque nós fazemos parte de uma
casta de pessoas que conhecem o Deus vivo, o Deus que fala conosco, o Deus que orienta, o Deus que nos põe na linha. Então, é importante que a gente faça uma divulgação, né? Diz um marketing que a gente é o chamado evangelismo, né? Ou discipulado para ensinar o que é uma relação verdadeira com Deus. Mas aí, progredindo, nossa, foi muito bom, não foi para um versículo só, vamos para frente. Versículos 2 e 3 fala de uma impureza cerimonial, né? Se você pegar em cadáver de animal impuro, e aí você fica pensando assim, mas aí o que é isso, né? Que essa impureza, eu vou pegar no cadáver de animal e pá. Por quê? Porque isso remete à morte. Então, quando Deus fala nessas coisas, ele está dizendo assim: olha, aquilo ali significa morte. Se você se associou à morte, você precisa se lavar. E é claro que esse lavar era simbólico, no sentido de dizer: eu me aparto da morte. Lembrando que assim, aí agora não vou enterrar meu defunto. Claro que vai enterrar seu defunto, mas isso não deve lhe afastar de Deus. A gente não é parceiro da morte. Tem gente que vai levar o defunto e fica lá com ele e fica lá morrendo, né? Tô aqui no meu luto. Claro, você tem que viver seu luto, é uma parte muito importante da vida, mas a nossa vida continua. E Deus quer que a gente traga isso para Ele, né? Então, aqui fala-se muito em tocou sangue, tocou fluxo menstrual e tudo, e Deus quer que você fique limpo, também tem as suas implicações. Saudáveis, né? Para proteção, a gente já falou disso da outra vez, que Deus disse: você não vai comer sangue. Por quê? Porque o sangue era transmissor, ainda é hoje, transmissor de muitas doenças. Então, havia o cuidado de Deus, né? Com as vidas ali. E aí, seguindo para o versículo 4 a gente tem Deus falando sobre votos quebrados. Gente, eu estou falando rápido aqui, porque Deus fala de muitas coisas. E essas coisas, elas podem parecer até insignificantes, eu diria. Até insignificantes para pessoas. Quando ele está falando de votos aqui, ele fala assim: olha, eu fiz um voto com Deus, passar mais tempo em oração. Você fez um voto com Deus? Tente cumprir. Às vezes a gente não cumpre, mas pelo menos tenta, né? Assim, vou sair daqui, não, agora é quaresma, eu vou fazer isso, não, vou fazer um jejum e tal. E você, de repente, eita, me esqueci, eita, deixei para lá, eita, não deu para mim, né? Não aguentei. Não pode ser assim, Deus não gosta de votos quebrados. Então, se eu disse que vou fazer uma leitura devocional, porque é bom para mim. É bom para mim. Deus gosta de voto porque isso me aproxima dele. Isso me aproxima dele. Dizer assim, eu vou ficar num estudo bíblico, eu vou ser mais fiel no meu dízimo, eu vou tratar melhor, ser um exemplo melhor para as pessoas ao meu redor, né? Não insultar o nome do Senhor. Deus gosta que você faça esse compromisso, mas Ele não gosta que você faça esse compromisso e não cumpra. Por isso que está tratando aí nesse versículo 4. E associado a isso, tem um conselho lá em Eclesiastes 5, os versículos iniciais de 1 a 6. E Eclesiastes é o livro da velhice de Salomão. Vocês sabem que Salomão começou ali sob a orientação do seu pai, né, Davi, e aí estava ali olhando para Deus e pai, tererê, mas depois ele se distraiu, né? Procurou outras formas de ganhar força e poder, né, no seu reino, pá, afastou-se de Deus, tinha mil mulheres, ele honrava os deuses dessas mulheres e ele desencaminhou-se. Mas vê o que ele diz aqui em Eclesiastes 5, começando no versículo 1. Quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aproxime-se para ouvir, em vez de oferecer sacrifícios de tolos que nem sequer sabem o mal que fazem. Não abra a boca precipitadamente, nem se apresse no seu coração para proferir alguma palavra diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso sejam poucas as suas palavras. Das muitas ocupações brotam os sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo.
Vê só. Quando você fizer um voto a Deus, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, nem diga ao mensageiro do templo: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o trabalho das suas mãos? Minha gente, isso é muito sério, mesmo aqui, né? A gente sabe que finalmente, né, na idade avançada, Salomão ficou mais sábio do que era antes, porque ele pediu sabedoria para administrar o reino, mas depois ele ganhou sabedoria para administrar a sua própria vida, né? E Eclesiastes é muito a respeito disso. Então, vamos ver o compromisso que a gente faz, vamos levar a sério Deus, a sério, né? Enfim, prosseguindo aqui, é, os, com os ritos, né? Os rituais que haviam. Então, os versículos 5 e 6 diz assim: quando alguém for culpado de alguma dessas coisas, confessará o pecado que cometeu, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, lembra, não pode ser um animal selvagem, como oferta pela culpa. O sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado. E aí, aqui eu quero ressaltar no versículo 5 o confessar. De novo, vocês já ouviram isso, estou repetindo, então vou parar de repetir, mas só para dar uma refrescada aqui, para a gente chegar, né, na mesma página. Então, não esquece de confessar o seu pecado, porque isso é essencial, né? É importante a gente confessar os nossos pecados. E aí eu queria chamar a atenção para vocês que confissão dos pecados é uma grande marca, uma grande característica dos avivamentos que têm acontecido nos últimos 200 anos, né? Alguma coisa aí que acontece aqui, acontece ali, né? Na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, acontece na África, acontece em vários lugares, e uma marca de uma conversão, né? De um avivamento genuíno é o, a confissão, né? Da coletividade. As pessoas se convertem e o lugar fica santo. A cidade, tem cidade que fechou a prisão porque não tinha mais ninguém cometendo falta. Fechou todos os bares porque ninguém ia lá beber, encher a cara. Então, assim, são coisas notórias. A gente não vai por aí, mas a confissão, ela é uma grande marca de uma conversão verdadeira, né? E aí, isso acontece hoje, né? Mas já acontecia lá em Éfeso, lá atrás, né, na igreja primitiva. Aí eu vou passar só para vocês lerem aqui uma anotação. Depois vai lá e lê Atos 19, de 11 a 20. Fala ali que Paulo estava ali pregando, né, por aquelas pessoas e tal, e os enfermos eram levados e eram colocados sobre isso, né, os aventais de Paulo e pá, pá, pá. E aí o versículo 18 diz assim: muitos dos que creram viam e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente, calculado o valor total. Esse chegou a 50.000 dracmas. Era uma quantia vultosa, mas a questão aqui é a coisa de radicalmente negar o pecado. Aqui você não entra, aqui você não faz. Então você vê o pecado aqui, você vai para o outro lado da calçada. Você tem problema de bebida, não compra, não deixa ela dentro da tua geladeira, não deixa ela na tua prateleira. Não, quando eu tiver um amigo para receber um visitante, não faça isso, porque você está colocando tentação na sua própria vida, né? A gente deve evitar. A palavra de Deus diz que nós devemos nos afastar da aparência do mal, né? Nem do mal. Pareceu que está ruim, pula fora, né? Sai dali. Mas vamos para frente, né? Outra observação que eu queria fazer a respeito desse encaminhamento daqui é que aquelas ofertas, né? A gente já viu isso antes, elas poderiam ser maiores ou menores. Então, você pode oferecer um cabrito e pá, mas você também podia, não tem condições. Deus diz assim: ofereça dois.
duas rolinhas, dois pombinhos, né? Não precisa ser uma coisa assim muito vultosa. A questão não é o valor da oferta, o valor financeiro, monetário da oferta, mas o seu coração em oferecer. E, na verdade, isso vai adiante até chegar na oferta de cereal, né? Então, a gente sabe que o que Deus quer é o coração. Ele quer simplesmente a nossa vida. Só isso, né? E aí vamos para frente. O que é que a gente tem aqui? Nos versículos 14 a 16, se fala sobre pecados não intencionais contra coisas sagradas. Então, Deus tem suas coisas sagradas. Naquela época, as primícias, hoje também, né? Os primogênitos que deviam ser ofertados a Deus, assim, consagrados a Deus, né? Primogênito da casa, os filhos, primogênito da produção, né? Os animais. O dízimo, Deus se interessa por isso. Não que ele precise do dízimo, né? Porque foi ele que lhe deu 10 vezes o dízimo, mas é porque Deus quer que você reconheça, isso é um reconhecimento de que o que você tem vem dele. E isso lhe liberta de você ficar pensando, sou eu que tenho que correr atrás, sou eu que tenho que correr atrás, tudo depende de mim, né? Não, tudo depende de mim, não. Depende de Deus. A gente precisa aprender a depender de Deus. E aí, quando o israelita deixava de cumprir essas obrigações, ele tinha não somente que restituir, mas ele tinha que pagar mais 20%. Então, tá faltando isso aqui? Agora você paga isso aqui mais 20% para você lembrar que isso aqui é importante para Deus. Então, Deus, Deus é um Deus disciplinador. Ele é um Deus disciplinador. A gente às vezes pensa que não é bom, disciplina não é bom, mas disciplina nos liberta. Ela nos liberta da nossa fraqueza, da nossa limitação. Ela nos fortalece, ela nos deixa ousados diante de Deus. E a gente precisa estar assim, né? Vamos pular agora para o capítulo 6. O capítulo 6 começa falando sobre roubo. E roubo é alguma coisa que desagrada muito o coração de Deus. Ele, ele, ele tem a questão de propriedade. Isso é daqui, aquilo é dali. Ele dá os dons a cada um. Ele dá os recursos físicos, né, materiais a cada um. E ele quer que cada um se mova com isso. Então, quando você rouba alguma coisa, e o roubo não é somente assim, pegar uma coisa do outro e levar embora. Você pode roubar uma oportunidade de alguém falar, por exemplo, alguém ia falar e você interfere ali e você rouba a oportunidade de alguém. Quando você tira algo que não é seu, que não lhe pertence, você ofende a Deus e ele deixa isso muito claro, né? Muito claro. Então ele fala a respeito de roubo, ele fala a respeito de má administração, ele fala a respeito de quando você, por exemplo, investe o dinheiro ou você faz parceria, uma sociedade com alguém e você precisa ser honesto, né? Você precisa lidar com aquilo diante do Senhor e não você ficar assim, não, acho que eu vou tirar um pouquinho aqui para mim porque eu tive esse esforço, eu fiz isso aqui assim, assim, e tarararará. Então a gente precisa fazer aquilo que é certo, né? Aquilo que é lícito mesmo. Se você tem direito a alguma coisa, tudo bem, pegue o que é seu e tal. Mas se não lhe pertence, não faça isso. Se você não tem direito a alguma coisa, não pegue a carteirinha do outro e vá ali comprar na loja de desconto, porque você está roubando. É assim, mas ali é a loja vai vender, ela vai lucrar. Sim, mas existe uma regra da loja. Você entende o que eu estou falando? Cumpra a regra, siga a regra, faça a coisa para Deus, né? Diante de Deus. Se Jesus ia pegar a carteirinha e ia lá, Jesus não ia. Então faça igual a ele, né? A gente precisa fazer isso. Então vamos para frente, né? Eu queria trazer um, um trecho que tem a ver com isso, que está em Efésios, Efésios 4, que é o livro que a gente usa, né, muito no seminário de vida do Espírito Santo, porque ele ensina a gente a viver com o Espírito, ensina a gente a viver uma nova vida, né? Aí Efésios 4, de 25 a 28, diz assim:
Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo, porque o diabo aproveita essas brechas e tchum, na sua vida, né, de várias maneiras. Versículo 28 diz: O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ao invés de tirar do outro, você vai querer trabalhar, produzir para dar ao outro. Porque o nosso Deus é um Deus generoso, é um Deus doador. Ele nos deu vida, ele nos deu o universo, ele fez a terra e disse: domine sobre a terra. E nós somos imitadores dele. Então a gente quer ser assim. A gente quer ser doador, né? E aí, esse trecho que a gente viu de Efésios 4, 25 a 28, fala perfeitamente a respeito disso, né? A gente precisa olhar para essas coisas. Vamos para frente. Eu estou tentando mostrar a vocês aqui que aqui tem muita lição para a nossa vida, né? Era para aquele povo, era também, mas é para nós hoje. E aí nós vamos andando a respeito de confissão de pecados, né? A gente precisa ir para frente. Vamos ver aqui a respeito desse trecho que a gente está falando, diz assim: o Novo Testamento faz uma declaração sobre a expiação dos pecados à luz dessa nova aliança. Veja lá, 1 João 1:9. 1 João é a primeira carta de João. Esse João não é o evangelista, né? Ele é o irmão, entende-se que ele é o irmão de Jesus, um João, né? Um dos filhos de Maria. Aí diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, isso aqui remete para todo pecado pode ser purificado, justificado pelo sacrifício de Jesus. Não tem nada que você já fez que você não possa se arrepender e se restaurar diante de Deus, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente. Então, não se permita ser enganado, né, no sentido de, eu passei disso, né? Deus não tem um jeito, de jeito nenhum. Deus está ali, está querendo cuidar de você e de mim. E agora vamos ver algumas orientações a respeito de holocausto, né? O holocausto, ele está falando aí em Levítico 6, de 8 a 13. Lembra de holocausto? A oferta queimada, inteiramente queimada, a gente já falou disso antes, né? Então, o que é que acontece? Deus queria que aquele fogo do holocausto, ele ficasse aceso de dia e de noite, de dia e de noite. Aí você diz, de novo, não tem nada a ver comigo, porque eu não tenho um holocausto, uma grelha para fazer oferta, tal. Isso significa que eu tenho que estar constantemente diante de Deus, perguntando, Deus, que eu fiz hoje que não agradou teu coração? Esse é o nosso fogo aceso continuamente. É a gente estar se checando com Deus e dizendo: tem alguma coisa que eu preciso buscar expiação, eu preciso buscar justificação? Me ajude, me oriente. E isso está aí. é, Lá atrás em Levítico, mas muito real hoje. A gente não pode deixar as coisas para amanhã, para outro dia, se acostumar com o pecado, sabe? A gente não pode se acostumar com o pecado, conviver com o pecado. É uma coisa horrível. Por quê? Porque isso faz com que a gente fique indiferente a ele, sabe? Indiferente ao pecado. Agora, daqui a pouco, assim, às vezes eu vejo umas cenas e eu penso, meu Deus, quanto essa pessoa sofreu e passou com isso dentro para poder fazer isso. Tem filho que mata a mãe, tem pai e mãe que mata filho. É uma coisa assim que você fica pensando, como pode ser concebível uma coisa dessa? Sabe o que é isso? É o hábito com o pecado, é a convivência com o pecado. E a gente não pode se permitir isso. Aí você, eu não mato ninguém. Tá, não mata ninguém, mas e a outra coisa que você faz? E a bebidinha? E o olhar
para alguém que não é seu esposo, sua esposa. E o, sei lá, a questão financeira. E esse aqui eu disse que eu vou fazer, mas não preciso fazer, né? Olha aí onde é que você está precisando dessa arrumação, né? De casa, porque a gente precisa estar com o nosso fogo aceso em todo o tempo. E aí, vamos passando aqui só mais um pouquinho para concluir o capítulo 6, né? Capítulo 6 tem várias coisas, deixa eu ver aqui algumas coisas que eu salientei. Tem deveres, né, do ofertante que havia ali, dos deveres do sacerdote que são colocados também, mas tem algumas, essa lei acerca das ofertas de holocausto. Aqui, ela já foi feita antes, por isso que a gente não está falando, né? Aqui fala-se mais a respeito das vestes que os sacerdotes deveriam ter, né? Aí ele veste aquela veste simbolicamente, porque é alguma coisa sobrenatural que está acontecendo ali, né? Então, não é um momento de festa ou qualquer coisa, né? Mas aquela veste, ela é simbólica da pureza, da santidade, da grandeza do que está acontecendo ali simbolicamente, né? Então, é, há algumas orientações a respeito disso aqui. E aí tem agora, né? Fechando o capítulo 7, a gente vê as ofertas pacíficas. Tem a oferta de ação de graças, 11 a 18 do capítulo 7. Oferta de ação de graça. eh, Na 9 já tinha, né? Oferta de manjares. eh, Tem oferta de voto, aqueles votos que a gente falou. Tem oferta voluntária. Então, a gente tem vários tipos de oferta que se fazia aqui. E, de novo, né? Eu fico pensando, quando é que você faz um de repente com Deus? Isso aqui para mim falou de repente, sabe? Quando é que você faz? Porque eu tenho marca assim, eu hoje vou no culto, eu vou no culto. Eu hoje vou não pegando essas escrituras. Eu hoje vou fazer isso assim, assim, assim. Mas de repente você chega num lugar, Jesus, senta aqui, Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Vamos bater um papo agora sobre isso, sabe? Vamos conversar sobre isso. Eu tô aperreada, aí você tá aperreada, tá com a cabeça quente, chegou no trabalho, teve uma discussão lá no grupo, na reunião, e pá, você queria chutar o pau da barraca e tal. Senta com Deus, pega um copinho d'água, um cafezinho e vai ali sentar com Deus e faz o teu tete a tete com Ele, né? É importante você fazer essas coisas, né? Uma chegada, né, com Deus, uma aproximação com Deus. Não porque eu pequei, tenho vontade de pecar, viu? Então, significa que eu estou meio longe, é melhor chegar mais perto, que isso me ajuda a preservar, tá? É importante a gente ter essa noção. E aí, tem muita repetição também no 7. Se você for olhar, ele fala de novo, né? Da gordura. Ele fala daquela gordura, lembra que era separada para Deus, mas ele estava nos livrando de comer a gordura ali. Falava do sangue, que a gente não deve comer. Então, estava tudo ali nessa, orientação de Deus e já foi visto antes. Por isso que a gente não vai cobrir isso aqui de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, guarda para perguntar mais tarde. O pastor tá aí, ele responde para vocês, mas sério mesmo, assim, pergunta, né? Busca Deus, conversa com ele. Isso aqui tem alguma coisa a ver comigo? O que que eu tenho a ver com isso aqui? E Deus revela, né? Deus revela. E agora eu queria usar esse último trecho aqui dessa nossa conversa de hoje para falar dos capítulos 8 a 10. Eita, como é que eu vou falar três capítulos de uma vez só? Por quê? Porque ele fala da cerimônia de posse dos sacerdotes. Lembra? Isso já foi tudo descrito lá atrás. A gente já fez isso com muita calma. Vá lá olhar os capítulos 1 a 3, que está tudo lá, tá certo? De Levítico. É, então, o que acontece aqui é que Deus deu as instruções antes, né? E agora
o texto diz assim: Moisés fez isso, Moisés fez aquilo, Moisés fez aquilo outro. Então, há sim uma simbologia, mas a gente já falou lá atrás. Então, no capítulo 28 e no capítulo 29 do livro de Êxodo, a gente tinha as instruções de Deus visando a consagração de Arão e dos seus filhos como sacerdotes, né? Lembra, a gente falou até de cada parte, cada peça da vestimenta e tal. A gente foi falando a respeito disso, né? Onde deveria ser feito, que era a porta da tenda da congregação. E aí tem aqui todo esse mover, né? Moisés lavou Arão e seus filhos com água, em seguida vestiu Arão com as roupas destinadas ao sumo sacerdote, a túnica, o cinto, as sobrepeles, a estola sacerdotal, o cinto de obra esmeralda, o peitoral, o urim, o tumim, né? Então tem um bando de coisa aqui que a gente já viu antes e por isso que a gente não vai ficar repetindo. Não significa que não é importante. Lembrando ainda, né? A história do consumo da oferta, né? Que estava ali. E importante que Deus separou para os sacerdotes a parte nobre, vamos dizer assim, das ofertas não queimadas, né? As ofertas que não são holocausto. E aqui nessa solenidade, é, fala-se do peito do animal, que simboliza o amor de Deus, e fala-se também da coxa direita do animal, que fala sobre o poder de Deus, a força de Deus, né? Está ali naquela coxa. Então, a gente tem essas prescrições que foram feitas aí e tudo foi seguido por Moisés. Então, a palavra é muito detalhada de dizer assim: Moisés fez exatamente da forma como Deus havia prescrito. Eu gosto muito dessa palavra nesse contexto, prescrito, porque ele disse: é assim, é assim, é assim. Não é virar o gole todo de uma vez, é de gotinha em gotinha, um a cada dia. A gente vai fazendo as coisas do jeito que Deus falou, tá? E aí a gente chega num trecho que eu acho muito significativo para a gente, que eu botei lá na chamada da gente. Eu quero levar você para Levítico 9:24. Dá uma olhada aí em Levítico 9:24 comigo. Levítico 9:24 diz assim: Moisés fez tudo aquilo que tinha feito, né? A gente vai babá, babá, babá. Vamos terminar aqui essa parte, né? De fez isso, fez isso, fez isso. 9:24 diz assim: Então saiu fogo do Santo dos Santos e consumiu o holocausto que estava sobre o altar. Essa manifestação aí, minha gente, indicou que Deus aceitou as ofertas que foram colocadas diante do altar, né? Dali em diante, o fogo do Senhor sobre o altar, ele deveria permanecer sempre aceso, como a gente já falou antes. E agora isso emenda com o capítulo 10, que começa com uma história que quebra tudo isso, quebra toda a atmosfera, vamos dizer, que a gente estava aqui. Por quê? Porque ela vai falar sobre os filhos de Arão. O que que os filhos de Arão fizeram? Antes era Moisés fazendo tudo conforme foi prescrito por Deus. Aí o capítulo 10, iniciando logo de 1 a 3, ele diz que Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, queimaram incenso perante a face do Senhor por meio de fogo estranho. Esse fogo estranho é provavelmente algum fogo que não foi tirado do altar do holocausto. Vocês lembram que havia um altar para isso, um altar de bronze que ficava lá fora, onde havia a oferta, né? Era feita, e ali daquele altar é que deveria vir o consumo, né? O fogo para o consumo da coisa. Mas Nadab e Abiú, que eram os filhos, eram sacerdotes, e aqui a gente viu que eles foram ungidos por Arão, eles não fizeram isso usando o fogo do altar de bronze, mas fogo que é chamado aqui de fogo estranho. Eles fizeram de qualquer jeito, e isso é inadmissível diante de Deus.
Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Gente, ele fala capítulos e capítulos e capítulos e repete do jeito que ele quer que sejam feitas as coisas. Por quê? Porque há um significado em tudo isso. E se a gente não se dá o cuidado, a gente está. E principalmente nesse caso, por quê? Porque aquele altar de sacrifício representava o Calvário de Jesus, representava o instrumento de morte de Jesus, que mais tarde seria a cruz, mas naquele momento era aquele altar de holocausto, aquele altar de queimar a oferta ali. Aí eles disseram, não, não vamos pegar nesse negócio aqui, não. Vamos pegar aqui um negócio, esse aqui é mais fácil, vamos com isqueiro. Em vez de ir aqui no pauzinho, vamos no isqueiro. E aí, Deus realmente não gosta. Aí a gente acabou de ler no 9:24 o quê? Tinha vindo fogo do Santo dos Santos, consumido o holocausto, dizendo que Deus aprovou ali. O que que acontece aqui no capítulo 10, né? Acontece que o, o fogo saiu, né, de lá, daquele Santo dos Santos, e consumiu o quê? Esses dois, Nadab e Abiú. Abiú e Nadab foram consumidos por causa do seu descaso com as coisas de Deus. É importante. E mais ainda é a coisa depois disso, sabe? Que me choca bastante. É assim, vamos para frente. Eles foram consumidos e não tem assim, ah, aconteceu isso. Dá uma olhada o que é que acontece nos versículos 4 a 7. Misael e Elzafã, que eram filhos de Uziel, o tio de Arão, né? Eles foram designados para remover os cadáveres do tabernáculo e o levar para fora do arraial. Ó, vocês dois aí, Misael e Elzafã, pega esses dois cabos aqui que foram consumados por Deus, né? Consumidos pelo fogo, e leva eles para fora do arraial. E a festa continua. A gente continua porque o centro da atenção é Deus e aquilo que eles fizeram não vai me distrair disso aqui. Aquilo que foi feito de errado por alguém, às vezes, aconteceu um negócio ali, pronto, sai todo mundo do culto, da reunião de oração, porque aconteceu alguma coisa lá fora e todo mundo quer ver. Chegou um carro da polícia, chegou uma ambulância, chegou não sei o quê, chegou um artista, pronto. A gente sai tudinho e vai ver outra coisa. Não, a gente continua na presença de Deus. E aí a gente tem os versículos 8 a 11 que falam a respeito da bebida. Bebida, não pode beber bebida forte, eles disseram, né? Então, há uma suposição, né? Não é bíblico, mas há uma suposição de que aqueles filhos de Arão, né, Nadab e Abiú, teriam talvez tomado uma bebida que os embriagou e por causa disso eles tivessem feito aquela bobagem. E aí há no meio disso aqui uma proibição de beber uma bebida forte, né? Um vinho, alguma coisa assim. A gente tem que prestar atenção se a gente está realmente preparado, né, para estar entrando na presença de Deus. E aí, continuando, a partir do versículo 12, Moisés ordena a Arão e seus outros filhos, os outros dois filhos, Eleazar e Itamar, que ele tinha quatro, né? Dois foram embora, o Nadab e o Abiú, e agora o Eleazar e o Itamar, eles comeram a oferta de manjar. Eles comeram aquilo que a gente tinha falado antes, o peito e a coxa, né? Eles comeram aquilo ali e isso foi queimado, né? Ele foi assado e foi comido no lugar santo, foi feito de acordo com aquilo que Deus tinha prescrito. Então, o que que eu quero enfatizar, né, nessa coisa daqui, é que a gente precisa fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. E aí você diz assim, não, mas a gente não gosta de ritual, né? Para que ritual? Sabe por quê? Porque, de novo, o ritual ele tem uma significação. E quando você se afasta dele, você
corre o risco de fazer as coisas do jeito que Deus não quer. Por isso que tem tanta gente hoje adorando deuses que não existem. Está tudo na imaginação. Está tudo no pensamento, a Deus, natureza, né? Ah, o sol, a árvore, né? Nova era, tudo é Deus, tudo é Deus. Aí eu vou inventando, eu vou fantasiando na minha cabeça. Deus não é assim. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Aí é, eu estou ali naquele altar, presentemente, né? Aquele altar de bronze, aquele altar do holocausto. Eu não estou, mas ele simboliza o centro de toda a Bíblia, que é Jesus. Então, o grande objetivo é a gente não se esquecer de que tudo é a respeito de Cristo. E aí eu entendo, minha gente, que há muita coisa para a gente se distrair. Tem ritual, né? Tem peça de roupa, tem animais diferentes, né? Tem formas diferentes de fazer, e faz antes, faz depois, né? Faz a reposição e depois faz o sacrifício. Primeiro faz o sacrifício, depois faz a reposição. Mas o importante é que a gente esteja conectado com Deus. Como é que a gente faz isso? É lendo a palavra, é tendo o compromisso de não somente ler para soletrar. Eu canso de dizer assim, não é para a gente soletrar a palavra, é para a gente ler a palavra e permitir que Deus fale conosco. E aí a gente vai ter essa intimidade, essa união. Lembrar que Deus, ele fala de comunhão, de igreja, né? Da gente se unir, porque há um grande poder nisso. Há um grande poder na comunhão dos santos. E Deus instituiu isso para nós. Então não é um ritual, mais um ritual, né? Não é assim, ah, eu vou lá porque vai ter isso, eu já sei que vai ter. Você não sabe o que vai ter. Se você sabe o que vai ter, é porque você nunca experimentou algo único, diferente que Deus tem para você cada vez que você entra ali, cada vez que você abre a palavra dele. Eu quero que você entenda que todas essas coisas, elas são sim simbólicas, mas elas falam alto, elas falam claro a respeito de um Deus que eu e você precisamos conhecer melhor. Amém? Vou abrir aqui para a gente conversar, trocar a respeito disso. Bora lá, povo. Cadê vocês? Bom dia, para que eu não dei bom dia ainda. Geiso tá com o cara aqui com o olho aberto. Então, o que é isso? Me explica que hora tu botasse isso aqui. 8h34. Fala aí a besteira que eu falei, pastor. Vai. Quero saber. Foi não, você só disse que se tivesse dúvida, perguntava ao pastor estava aqui. Para Ah, perguntar para você, não para mim não. eu vi dizer qual foi o absurdo que eu falei. Eu pensava que tinha sido a hora que dissesse assim, consumir o sacerdote. Vai, Ana. Não, você estava falando aí algumas coisas que você falou assim lá de Levítico, né? Eu entendo que é porque a gente passa um filme na cabeça da gente. A gente está em Levítico, mas a gente precisa lembrar que essas pessoas, esse povo, né? É aquele povo que Deus tirou ali do Egito, né? Está conduzindo esse povo para a Terra Prometida, né? E Deus está ali dando esses princípios, as leis para esse povo, criando uma cultura, né? Que era totalmente diferente da cultura de que eles estiveram lá no Egito. E aí, quando você falou aquela coisa da fofoca e tal, algumas coisas assim, eu fiquei me lembrando que Jesus, no Sermão do Monte, ele fala bem parecido sobre isso, né? Ele fala da questão da gente, da nossa palavra, se ensina ou não. Ele fala da gente não julgar, né? Então, os três capítulos, assim, do Sermão do Monte, acho que Jesus, é como diz, assim, eu sempre ouvia falar, Jesus não veio para matar a lei, né? Ele veio para é, revogar, né? Alguma coisa assim. E realmente, assim, você fala falando e eu linkando com o Sermão do Monte, Ele veio onde para cumprir a lei, isso para mesmo. cumprir a lei, né? E Jesus ali, né? Ele traz novamente esses princípios e de forma assim bem tá também, né? Bem clara. E outra coisa assim que eu amo em Levítico é especialmente no capítulo 6.
essa questão de manter o fogo sempre aceso no altar. Isso fala muito para mim na questão, aí a interpretação Ana, fala muito para mim na questão da gente manter a presença de Deus, o fogo da presença de Deus sempre aceso na nossa vida. E a gente ser esse holocausto, né? O capítulo 6 ele fala dessa questão do holocausto. Então, a gente se entregar a Deus como esse holocausto, mantendo sempre pela manhã, né? De manhã logo, manter esse fogo aceso, não deixar. E eu gosto quando a Bíblia repete algumas vezes a palavra, e ele fala, em poucos capítulos, ele fala duas vezes: não deixa o fogo apagar, mantenha o fogo aceso, mantenha o fogo aceso. Então, que a gente possa manter o fogo da presença de Deus aceso na nossa vida, né? Hoje e a cada dia, ele fala ali, todos os dias, a gente deve manter esse fogo da presença dele aceso na nossa vida. Eu amo essa parte de Levítico, era isso. Perfeito, Aninha, perfeito. É hiper importante. E é o que eu estou dizendo, você vê o negócio, eles mantinham o fogo aceso de dia e de noite, né? O que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. E aí, quem vai mais? Cadê vocês, povo? Cadê Oi, vocês? Vem, Lari. Kátia, é aqui. Eu queria mais assim, só trocar uma ideia com você, talvez até se você pudesse falar mais um pouco. Porque quando eu tive em Jerusalém, foi engraçado, porque tinha um judeu que a gente tava um grupo de mulheres até a noite. E o judeu foi passando no cantinho, como se não quisesse tocar na gente. A gente disse, vamos correr todo mundo e tocar nele. Eu acho que ele infartava ali mesmo. Então, assim, justamente para não tocar. Então, quando você leu em Levítico, e que foi no Levítico 5, aí eu me lembrei desse episódio que ele disse: se alguém tocar em alguma coisa impura, no 5:3 disse: se alguém tocar em impureza humana, né? E talvez ele imaginasse que de repente alguma dessas mulheres estivessem impuras, né? Talvez, né? Enfim. E aí eu fiquei pensando, eu lembro de uma passagem de Jesus, não lembro agora, mas assim, onde é que ela se refere? Mas ele diz que o impuro vem de dentro e não de fora, porque eles criticavam por conta do talher, né? Que ele não lavava as mãos, e ele disse: vocês estão dizendo que das mãos estão impuras e para dentro, quando na realidade a impureza é do coração, e do coração vai para fora. E aí eu fiquei assim, eu fiquei pensando, né? E Jesus veio para cumprir, ele não veio para tirar. Mas isso me deixa assim um pouco confusa nesse sentido, né? Essa preocupação do externo para o interno, que hoje, inclusive, em outras denominações e outras coisas, tem muito dessa coisa ainda do externo, quando na minha cabeça tá com Deus e, obviamente, tem também uma passagem de Paulo, não faça isso se isso vai fazer o outro pecar. Então, você também tem que fazer pelo amor ao outro, Isso. né? Mas nessa passagem em si, nessa coisa de tocar em alguém e se tornar impuro, isso não me vem muito nesse sentido. Aqui eu imagino por conta do ritual de Deus que era necessário. Mas depois eles continuaram com essa mesma coisa assim de tocar no outro e você toca no outro e fica impuro. Não seria o contrário, você tocar no outro e o outro ficar puro. Não sei, eu fico. Deixa eu te falar uma coisa a respeito disso. Veio à minha cabeça agora é muito claro. Eu, por muitos anos, tive a oportunidade de conviver muito de perto com uma pessoa que não, né? Um judeu ortodoxo. Tipo assim, a gente estava na mesma faculdade, ele era professor, e toda sexta-feira, 3 horas da tarde, ele desaparecia. Aí é que eu vim aprender que o sábado começa na sexta-feira, né? Ali com ele. E ele, uma vez, a gente estava conversando. E ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, totalmente pertinente a isso aqui agora. Não me lembro como é que a conversa fluiu, né, ali, mas eu me lembro dele dizendo: se eu olhar para uma mulher e achar que ela é bonita, eu vou achar que ela não é bonita, porque ela não é minha mulher. Era coisa assim de eu não vou permitir
que isso contamine a minha vida, ou a minha mente, o meu sentimento, a minha pureza. Então, ele tem essa definição, né, essa decisão interior de não se permitir ser contaminado com aquilo que era nem tocar, não era nem tocar, era só olhar. E ele dizia: não, não vou achar bonita porque não é a minha mulher. Então, eu não permito processar aqui o que que ela tem de bonita. Eu gosto dos olhos, eu gosto do sorriso, eu gosto dos cabelos, nada. Não, não há espaço para isso. Então, o que é isso? É a história de fugir da aparência do mal. Não é assim, ah, se eu tocar, vou ser contaminado. Vai sim, porque você é humano. Você tem uma natureza humana. E aí é o nosso bispo que costuma dizer, né? Não dá para você entrar na carvoaria com roupa branca e sair todo branquinho, sem uma mancha. Então, eu acho que isso que você vivenciou, presenciou, é muito coerente com isso que essa pessoa falou. Porque é uma forma de você se posicionar para você não permitir que o pecado lhe invada. Você tá e eles têm esse negócio, né? Eles são militares de reserva, assim, eles servem, todos eles, homem e mulher, né? Eles servem no exército e depois eles ficam retreinando, retreinando, eles são muito disciplinados. E ele tinha essa coisa muito clara, muito determinada, era uma decisão e uma ação associada a isso aqui é minha defesa. Eu não vou baixar minha guarda. Eu não vou baixar minha guarda. Eu não sei se ficou claro para você, mas é assim. Sim, eu posso ser contaminada. Eu olhar, chegar junto, pá, então eles não têm esse negócio de evangelizar, de levar a coisa para o outro, não. É bem, eu não vou me deixar contaminar. Não sei se ficou claro, Larissa. Uhum. Excelente, excelente resposta. Realmente, eu lembro muito também dessa questão da carvoaria, e eles são muito coerentes nesse sentido, né? Mas aí, quando você falou isso, essa proteção deles. Mas, mas mesmo pelo que eu entendi, mesmo se tocar sem querer, quer dizer, sem ser Isso. nesse, ou no intuito, ou nada, tocou. Quando ele tiver a consciência que aquilo ali foi, ele também seria culpado, ele também já Isso. estaria. É bem, a gente tratou disso no capítulo 4. O capítulo 4 ele trata bem a respeito disso, porque às vezes você pensa que não é nada demais, E você está quando você. achando que não é, mas aquilo lhe Mas, contamina. Então, quando você toca, você pecou. Pecou precisa de justificação. Mas quando você toma consciência, eita, dei aquela bobeira ali. Agora é hora de você ir buscar a justificação. Você já passou da régua. Você já precisa do sangue de Cristo, mas você não pode tomar posse desse sangue de Cristo se você não assume. Por isso que a confissão é tão importante. A confissão do pecado. A gente pensa, por que que eu preciso confessar que eu me arrependi? Você se arrepende, você declara, sim, eu pequei. Sim, eu pequei diante de Deus. É o que você fez, ou pensou, ou deixou de fazer, diante daquilo que Deus quer que você faça. Do esperado, assim, olha, eu realmente, né, assim, sim, Senhor, eu pequei. Sabe, Davi que disse, pequei contra ti, né? Depois daquele episódio lá. E aí ele se arrependeu, ele tinha feito, mas aí Deus fez ele entrar na consciência de que entendimento do pecado, e aí ele se arrependeu e Deus pôde liberar para ele. Por muito aí, bom. aí. Quem vai Obrigada. mais, gente? Bora lá. E para mim, então, eu estou num lugar barulhento aqui. Bem, fala Para mim, mais todo mundo alto, saiu, Demétrio. Vocês estão ouvindo o Demétrio bem? Eu não estou. falar aqui pertinho. Para mim, tudo isso aí resume do domingo passado, desse domingo, o pecado entra como doce como mel. Então, desde a semana passada, que eu tenho refletido muito, sabe? Ele vem suavemente, doce como mel. E aí vem o pecado. Hoje você deu assim, uma explanação muito ampla, foi muito ampla do que é o pecado, né? A mim quis saber o que é o pecado.
Usar um cartãozinho de bônus de uma loja com o nome de outro, isso também é um pecado, né? Eles não permitir que isso, a nossa vida, é o pecado do comum. Isso é uma coisa muito importante, né? Ali a Bíblia fala, o texto, né, propriamente dito, ele fala a respeito de alguma coisa que você colocou na mão de alguém para guardar, alguma coisa que você deu, né? Não é que alguém veio e tirou de você, mas alguém colocou, segura aqui para mim, né? Minha bolsa não cabe, pega aqui esse negócio. E aí você usufruir daquilo, né, de forma desonesta. Deus realmente quer que você seja responsável com as coisas que estão colocadas na sua mão. Essa é a ideia, né, por trás disso. Tudo que Deus colocar na sua mão, se lhe pertence ou se não lhe pertence, você deve fidelidade àquilo, né? Fidelidade a coisa de Deus, né? Se é, fora disso, é roubo, é considerado roubo. E essa palavra, às vezes, choca a gente, porque a gente pensa muito no material, né? Ai, roubei dinheiro, roubei uma roupa, roubei não sei o quê, mas a gente rouba muita coisa. A gente rouba a alegria das pessoas. A gente rouba a esperança das pessoas. Você diz, "Eita, esse negócio não vai dar certo, não vai dar certo. Aqueles pais, esse menino vai dar para nada, esse menino vai dar para nada." Você rouba a motivação interior, né? A esperança, a autoconfiança. Então, cuidado, porque roubo é uma coisa bem ampla, né? Bem abrangente mesmo. Mas alguém aí, minha gente, antes de eu passar para o pastorzão, cadê vocês? Vamos embora, pastor. É com você. Consegui abrir, tá tentando abrir o microfone. Muito bom, gente. Que bom, é isso mesmo. Olha, a gente às vezes pode ser tentado a achar que isso aí são apenas costumes, né? Quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente fala dos judeus, aí a gente fala assim a gente pode minimizar, né? Atribuindo só a costumes. Mas tudo isso, né? Toda a lei, ela foi preparada não apenas para se ter um costume, mas é para desenvolver princípios, né? Então são valores. Então isso é fundamental na nossa formação, quando a gente entende esses princípios, esses valores. Muito bom, muito boa a explicação, cara. Foi maravilhoso hoje, né? E é muito bom a gente sempre se confrontar com isso tudo, porque a gente está na graça, estamos na graça, sim, mas graça, né, eu costumo entender, graça não é uma desordem, né? Graça não é uma espécie de vale-tudo, né? Graça é eu saber que na minha incapacidade de cumprir todas as coisas, veio a graça, mas eu não estou isento de princípios, de valores, de conduta, de comportamento. Eu tenho que ter um comportamento, muito pelo contrário, eu sou muito mais responsável, porque eu tenho recebido a graça, eu sou muito mais responsável, porque eu não estou fazendo isso para um benefício, não é para me salvar. Eu estou fazendo isso porque eu fui salvo, eu estou fazendo isso porque eu quero viver, eu escolhi viver essa vida com o Senhor. Então é muito importante a gente se deparar com tudo isso e assumir um posicionamento, a gente fazer, não ficar apenas admirador de tudo isso e assumir um posicionamento, né? Muito bom, gente. Olha, um ótimo domingo para todos, né? Estamos iniciando seguindo nesse período pascal, é, iniciando um tempo de agora de expectativa, de preparação para o Pentecostes, essas próximas semanas. Nós vamos ministrar, inclusive, sobre a questão, durante essas próximas 7 semanas, até o dia de Pentecostes, sobre o nosso cotidiano com o Espírito Santo de Deus, né? Então, vivemos esse tempo agora, o tempo em que a ressurreição de Cristo foi marcado pela presença de Cristo, né? O Cristo ressurreto antes da ascensão.
e depois a vinda do Espírito Santo formatando, né, ali a igreja com poder. Então vamos agradecer a Deus por esse momento aqui agora. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por esse dia de hoje, agradecer, Pai, por esse momento, cada um de nós possa ser cada vez mais encorajado a apegar-se às Escrituras de uma maneira de quem depende de tudo isso. Queremos viver, Pai, tudo isso a que Tu nos chamasse para uma liberdade, Tu nos chamasse, Pai, para viver a profundidade do que é a santidade contigo. Dai-nos um domingo na Tua presença. Nós queremos viver, Pai, sempre diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Excelente domingo para todos. Jesus abençoe. Amém. Amém. Obrigadão, pastor. Ei, obrigadão, pessoal. Espero que vocês curtam bem muito. Aí, vamos embora que tem muito mais pra gente nesse domingo. Beijo, até domingo que vem, se Deus quiser. Beijo. Beijo, tchau. Uhul. Muito bom. Foi bom, não foi? Foi ótimo. Muito bom. Deus é muito bom.